Senhor presidente, senhores vereadores, todos nós, brasileiros, somos afrodescendentes, seja no sangue, seja na cultura ou na dívida histórica. 55,8% da população brasileira é negra. São 116 milhões de pessoas sentindo na pele diariamente o peso do racismo. Foram 12 milhões de escravizados para o Novo Mundo. Desses, 4 milhões e meio para o Brasil em 350 anos de tráfico humano. Foram 36 mil viagens transatlânticas, 14.900 só para o Brasil, com esse único e nefasto propósito. 70% dos escravizados eram dos atuais Congo e Angola. Outros 30% vieram dos atuais Nigéria, Benin, Togo, Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau. Essa origem diversa ajuda a explicar as enormes diferenças no biotipo e nos hábitos e costumes afrodescendentes brasileiros dos dias de hoje. O tráfico negreiro sistemático para o Brasil começou em 1560, mas há notícia de chegada de escravizados ao Brasil já em 1535 para trabalhar no corte de pau-brasil. 85% das viagens de navios negreiros ocorreram depois de 1700 para trabalhar no açúcar, café, ouro e diamantes, além de outras tarefas domésticas e urbanas. Cerca de 700 mil morreram já na travessia do Atlântico. A mortandade dos escravizados no Brasil era de 5 a 8% ao ano, em sua maioria crianças e recém-nascidos. A expectativa de vida de um homem escravizado ao nascer em 1870, eu estou falando de 1,5 século atrás, era de apenas 18 anos, 1/3 menor do que a média da população brasileira à época. O Brasil tinha cerca de 700 mil escravizados na época da Lei Áurea, em 1888. Aliás, o Brasil foi o país que mais resistiu a acabar com o tráfico negreiro e o último país a abolir a escravidão. Acho que esse fato por si só já revela muito da nossa sociedade. O Brasil é o segundo país com a maior população negra do mundo. São cerca de 115 milhões de pessoas. Só perde para 119 milhões da Nigéria. E aí a pergunta, ainda tem gente que se pergunta por que celebrar a consciência negra no Brasil? Por uma razão muito simples. Porque nós temos uma dívida histórica com um segmento marcante da nossa população. Dívida essa, eu diria, praticamente infindável e impagável. As pessoas têm de se lembrar das barbáries vividas no Brasil. E é tudo muito recente em termos históricos. Não faz nem 150 anos que nós tínhamos seres humanos tratados como mercadorias no Brasil. As desigualdades e injustiças desse passado histórico permanecem até hoje. É assustador pensar os números do racismo no Brasil. São 65 jovens negros periféricos assassinados diariamente no país. Segundo a pesquisa nacional por amostragem de domicílio, que saiu essa semana, 75% dos mais pobres do país são negros. E só 2,7% dos mais ricos. 33% dos negros vivem abaixo da linha de pobreza. Um homem negro recebe, em média, 56% menos do que um homem branco, para exercer a mesma função e detendo a mesma formação. Situação que é ainda mais alarmante quando se trata de analisar o papel das mulheres negras. A diferença chega a 68%. Só 29% dos cargos de gerência, chefia e direção são ocupados por negros no Brasil. Quanto mais alto o salário, menor é o ocupante negro. Eles são 64% dos desempregados e 66% dos subempregados. Pior do que isso é nós observarmos que o atual presidente da República nem mesmo se desculpa ao dar em mais de uma ocasião declarações abertamente racistas. Perguntem aos seus amigos, filhos, colegas de trabalho, qual é o negro no Brasil que nunca sofreu um ato de racismo? Quando não foi seguido ou abordado ao entrar numa loja?
Qual que não foi seguido ou abordado e já ouviu um comentário, entre aspas, sobre o seu cabelo ou sobre o formato dos seus lábios ou do seu nariz? Como aceitar que os nossos meninos sejam ensinados a não reagir a uma abordagem policial que vai acontecer repetidamente em suas vidas, por medo de serem eliminados ou, no mínimo, incriminados? Não podemos tolerar que mais da metade da nossa população seja tida como criminosa de antemão, somente por conta da cor da pele. Quantos juízes ou médicos negros cada um dos senhores aqui presentes conhece? Quantos professores negros existem nas universidades públicas brasileiras? Eu respondo, baseado em estatística, menos de 2%. Quantos chefes ou diretores negros cada um aqui teve ao longo da sua vida profissional? Esse é o Brasil de hoje. Infelizmente, Carapicuíba não está fora dele. Por esses e outros motivos, precisamos sim continuar defendendo e criando leis que combatam a discriminação e aumentem a inclusão. Eu poderia citar aqui alguns casos. A Semana Um Axé para a Vida, que é uma lei de nossa autoria, aprovada nessa casa, que busca a valorização da cultura afro-brasileira em todas as suas manifestações. A indicação 498/2019, na qual sugerimos a adesão do município de Carapicuíba ao SINAPIR, o Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Ou diria ainda a Lei Federal 10.639, de 2013, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura da África, prática necessária para ajudar a desfazer o preconceito causado pela falta de informação a respeito do tema. Nunca é demais lembrarmos que a escravidão ocorrida na América colonial incutiu uma ideologia racista que associava a cor da pele à condição de escravo. As cotas, elas são muito importantes para garantir o acesso ao ensino superior, aos concursos públicos e aos demais sistemas de educação. Sabemos da importância da representatividade e da identificação pessoal na mídia, nos postos de comando e nas profissões de alto nível. O combate à intolerância religiosa, atos de violência contra os cultos afro são registrados regularmente. Tal fato foi objeto da moção de repúdio 148/2017, por nós assinada ao lado da vereadora professora Cida Carlos. Afinal, a intolerância mal esconde um verdadeiro racismo religioso, prática nefasta e perpetuada de modo institucional, quando o poder público nega visibilidade e participação às lideranças religiosas de matriz africana em cerimônias oficiais, como se o Brasil só tivesse católico e protestante. Nada contra os católicos e protestantes, mas é preciso lembrar que há sim milhões de seguidores de culto de matriz africana que não são representados em atos oficiais, seja em nível municipal, estadual ou federal. Na qualidade de legisladores, não podemos nos calar e fechar os olhos a este fato. No maior país negro fora da África, não podemos tolerar mais esse grau de sofrimento e desrespeito à liberdade de credo, uma vez que esta está prevista em nossa Constituição. Aliás, desde 1946, por obra do deputado federal, então, Jorge Amado, que eu acho que dispensa comentários. A criminalização do racismo e a constante luta contra o extermínio da juventude negra e periférica são pautas históricas e atuais. Como dizia Joaquim Nabuco, às vésperas da proclamação da República, em seu livro O Abolicionismo, os brasileiros estarão condenados a permanecer no atraso enquanto não resolverem de forma satisfatória a herança escravocrata. Não basta a liberdade dos escravos, é preciso incorporá-los à sociedade como cidadãos de pleno direito. Sem corrigir esse enorme passivo histórico e social, será difícil construir uma democracia sólida. A grande questão da democracia brasileira é a escravidão. E esse texto é de 1889. Mas o problema, senhores, permanece no mundo atual. Sem corrigir esse enorme passivo histórico e social, será muito difícil, para não dizer impossível, construir no Brasil uma democracia sólida. Sonhemos com o momento em que o Dia da Consciência Negra não será mais necessário. Até lá, seguiremos lutando. Viva a cultura afro-brasileira e viva o Dia da Consciência Negra. Como dizia Jorge Amado, há de crescer, há de se misturar. Axé. Muito obrigado a todos.